é o que eu gosto de ver, né? Uma mudança de direção do preço aqui em um ponto importante, já era um ponto importante antes. Tivemos um grande volume de compra, uma reversão de preço aqui, lateralização na sequência, e aí a gente entrou num período que eu falei para vocês aqui na época, antes de eu até sair de férias, antes de eu parar de fazer as lives aqui no final do ano, que o movimento que acontece no final do ano é um movimento que deve ser meio que desconsiderado, né? Tanto o movimento de alta quanto o movimento de baixa por conta da ausência dos principais players ali. A partir do dia 22, 23, 20, a partir do dia 20 ali, né, os principais players do mercado já começam a sair de férias. Aí os operadores dos grandes bancos, os operadores dos grandes fundos já começam a sair de férias, vão para Ibiza, vão passear nos paraísos pelo mundo aí, porque eles também, afinal de contas, também gostam de tirar férias, também gostam de descansar e tem muito dinheiro para fazer isso. Essa turma toda aí já não estava mais no mercado ali pelo dia 20, 22, 21, 22, essa galera já tinha saído já de férias e, né, muitos deles ainda não voltaram, tá? Então, tanto o movimento que aconteceu no final do ano quanto o que está acontecendo hoje, eu, Marcelo, pelo menos, acredito que desculpa, não tô 100% não. Acredito que deve ser levemente desconsiderado, tá? Não é 100% desconsiderado, né? Alguns movimentos importantes acontecem nesses dias, mas assim, basicamente o que eu acredito, né, que essa alta que a gente teve, quer ver? Deixa eu pôr aqui, ó, no dia 20, ó. Dia 22, a gente teve a queda do dia 4 de dezembro, aí ficou numa lateralização. Chega aqui no dia 20 de dezembro, tem uma alta forte aqui. E aqui eu já dizia para vocês naquele dia, eu fiz live aqui nesses dias aqui, disse para vocês, olha, não se animem com essa alta, né? Porque nesses dias as altas, né, elas são causadas principalmente por baixa liquidez, e é o que acontece nesse final de ano quando esses players saem do mercado. Então tem uma falta de liquidez, o preço acaba subindo muito fácil no vácuo, e assim como a alta foi forte, a queda também foi. Aí a gente começa os primeiros dias do ano aqui, e tem outro detalhe, né? No final do ano você tem fechamento de cota de fundo, você tem várias coisas acontecendo ali, né, no final do ano, né, que algumas tem fechamento dos contratos futuros, né, vencimento de opções, um monte de coisa acontece ali nos últimos dias do ano. Então pode ter uma movimentação até um pouco atípica ali, por conta desses fundos fechando cota, por seja lá qual for o motivo. E aí, no final do ano a gente teve esse movimento aqui, que basicamente, né, se você pegar aqui, anulou, né, o que aconteceu antes do dia 20 e o que aconteceu até o dia 1º, aqui estava tudo anulado. E aí a gente começa o ano, né, querendo aqui, inclusive, aliás, naquele dia que a gente fez o rompimento dessa linha de tendência de baixa aqui do canal de baixa, lá no dia 23 de dezembro. O preço rompeu a tendência de baixa, né? Tinha uma chance aqui dele fazer voltar para a tendência de alta, mas como eu disse para vocês, era perigoso por conta disso que eu acabei de explicar. E aí a gente volta para a tendência de queda e volta, inclusive, para dentro do canal de baixa, isso no dia 5, né? Dia 5 da semana passada aqui. Legal. Voltamos para a tendência, para o canal de baixa, ou seja, isso aqui foi um rompimento falso desse canal de baixa, a gente continua na tendência de baixa e agora a gente estamos numa região muitíssimo, muitíssimo importante, tá, galera? Essa região que estamos aqui é muitíssimo importante, é a região aqui dos 40 mil dólares, né, que a gente, deixa eu voltar aqui no passado, vamos dar uma retrospectiva, fazer uma retrospectiva aqui. A região de 40 mil dólares é essa região aqui lá de setembro de 2021, é também a região aqui onde o preço parou aqui em julho de 2021, também a região de preço aqui que estava mais ou menos lá em junho de 2021 e também é perto aqui do topo histórico, né? É perto desse topo histórico que foi formado lá em 9 de janeiro. Então vejam que é um ponto importante, é uma região importantíssima de suporte. O primeiro teste dela foi aqui naquele dia, naquele domingo, de 4 de dezembro, e hoje a gente veio testar o fundo, né? Que eu acho que eu falei isso na quinta-feira, eu falei para vocês que eu acreditava que isso fosse acontecer, né? Eu disse para quem assistiu a live pode confirmar aí para mim, mas eu disse naquele dia que eu acreditava, né? Se fosse para chutar, eu acreditava que ele iria testar aqui os 39.500 aqui. Ele foi nesse momento ele veio até os 39.600. Fez um movimento de reversão que a gente já vai ver aqui dentro no intradia aqui pra gente ver o que aconteceu.
Mas ainda não acabou, né? A gente não tem como dizer que acabou esse movimento. O que importa é, né? A gente faz 2 ou 3 dias aqui que a gente está batendo nessa região dos 40 mil, tentando segurar. O mercado está pressionando para queda aqui. E aí a gente acabou perdendo os 40 mil dólares, que era um suporte natural por ser número redondo, né? O mercado gosta de números redondos e perdemos. Fomos lá testar qual valor. Viemos testar aqui justamente esse fundo aqui, que é o fundo lá do dia 21 de setembro, tá? Que era o que eu falei para vocês na quinta-feira que eu acreditava que fosse acontecer. Agora é a hora da verdade, né? Agora é a hora da verdade. No título da live eu coloquei, será que a queda acabou? Essa é a pergunta aqui, né? Que esse candle de hoje aqui, essa formação que a gente está vendo hoje pode começar a responder. Eu vou colocar no intradiário aqui para a gente ver no gráfico de 60 minutos, né? E aconteceu o que eu gosto de ver, né? Por isso que eu comprei um pouquinho hoje, tá? Aumentei posição. Aumentar a posição de verdade eu vou aumentar só lá nos 30, se voltar lá no 30. Hoje eu aumentei um pouquinho a posição, comprei mais um pouquinho aí de Bitcoin por conta deste movimento, um pouquinho de Bitcoin e um pouquinho de Ethereum hoje. Por quê? Porque era um ponto já importante, né? Era um ponto que é esse ponto aqui lado de, como eu mostrei para vocês aqui, do dia 21 de setembro, né? A gente é onde o preço parou aqui. E a hora que ele bate aqui, olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Entrou um grande volume comprador aqui fazendo a reversão do preço. E é isso que vocês sabem, que eu sempre falo aqui para vocês. É o que eu gosto de ver, né? Uma mudança de direção do preço aqui em um ponto importante, já era um ponto importante antes, ele está próximo a um outro ponto importante aqui, que se a gente olhar no gráfico diário, é esse ponto aqui dos 41 mil dólares, então aqui já na verdade isso aqui é como se fosse um rompimento falso desse ponto aqui, né, dessa mínima dos 42 mil dólares aqui, que foi formado naquele dia lá, que já era um ponto importante, e eu dizia para vocês aqui, inclusive, que batendo aqui, segurando nessa região de preço, seria um bom ponto de compra. No momento é o que está querendo acontecer, tá? Nós estamos exatamente aqui nesse ponto, né? nessa região. Vejam que houve a reversão de preço, o que o preço fez? Voltou lá, e aí o que era suporte virou resistência, né? Que é os 42 mil dólares, exatamente aqui. E agora a gente está tentando aqui, seria muito importante, seria muito interessante a gente ver já um fechamento acima dos 42 mil dólares aqui hoje, ou amanhã, né, para confirmar o falso rompimento dessa região dos 42 mil dólares aqui, confirmar esse fundo aqui dos 39.500, né, e voltar a subir. Vamos ver se isso vai acontecer. Olhando no intraday, portanto, o que eu gosto de ver, e é por isso que eu pus a thumb aí, e o título dessa live de hoje falando justamente isso, será que é o fim da queda? Isso aqui é o tipo de movimento que a gente espera ver em fins de queda. Vejam que o volume de hoje, né, o volume desse candle aqui é um volume alto, mas não é um volume muito alto, né? O volume daquele dia específico lá do que o Bitcoin sai vai até o 42 de uma vez, né, do 52 para o 42, foi um volume bem maior do que o de hoje, mas vejam aqui embaixo que esse volume ele é razoavelmente maior do que a maioria dos volumes anteriores, o que mostra aqui que tinha força compradora aqui, né? Provavelmente tinha bastante stop, provavelmente não tem, com certeza, né? Com certeza por conta justamente desse fundo anterior aqui, né? Que era o fundo anterior dessa reversão de tendência, com certeza tinha stops aqui nessa região. E esses stops provavelmente foram acionados aqui nesse horário aqui, hoje, quando aconteceu esse movimento. Entrou um grande volume comprador e aí o preço começou uma possível reversão, tá? Hora que ele bate aqui de novo nos 42, o que aconteceu? Realização de lucro de novo, tá? O cara que comprou aqui no 39,5 já está realizando lucro aqui no 42. E agora a gente está tentando estabelecer aqui uma linha de tendência de alta no gráfico de 1 hora aqui. Deixa eu colocar o gráfico de 120 minutos, que é o gráfico de... Não, desculpa, 240 minutos, né? Que é o gráfico de 4 horas. Só para a gente olhar um pouquinho com menos de lupa aqui. Mas vejam que tem aqui a reversão acontecendo, né? E agora teve um ponto no 42. O que a gente precisa agora? Precisa voltar acima dos 42 aqui e voltar a subir. A gente está no limiar aqui. Perder os 42 mil dólares, perder essa região dos 39,5 aqui, né? Muito provavelmente vai causar o que no preço? Muito provavelmente, minimamente, a gente vai testar aqui os 37.500, tá? Que é esse fundinho anterior aqui. Mas com a possibilidade é muito alta, de verdade muito alta, da gente voltar lá nos 30 mil dólares se a gente perder aqui a região
dos 40 mil dólares, dos 39.500 aqui, que é onde a gente bateu hoje, tá? Perder essa região aqui, fechar abaixo dessa região e vamos lembrar, a gente ainda está num canal de baixa aqui, né? A gente agora precisa fechar aqui acima de 42, 43 aqui, que vai dar, deixa eu até expandir aqui esse canal de baixa, ó. A gente tem que fechar aqui acima de 42 mil dólares para sair de novo desse canal de baixa e retomar aqui a tendência de alta. Olhando no gráfico semanal, agora vamos olhar o gráfico semanal, a gente finalmente, né, na verdade a gente não perdeu a tendência de alta ainda. A gente fez topo e fundo descendente aqui já, né, topo e fundo descendente, não, já perdeu a tendência de alta assim, né, porque a gente estava fazendo aqui, ó, topos e fundos ascendentes, a gente faz um fundo mais baixo, um topo mais baixo, um fundo aparente até o momento mais baixo, então a gente está assim na tendência de alta, a gente fez o pivô de baixa aqui, o fechamento, e aí de novo, né, olhando para o gráfico semanal, o fechamento abaixo dos 39.500 confirmaria esse pivô de baixa aqui, que a gente está formando, e aí a gente estaria também no gráfico semanal numa tendência forte de baixa aqui, e sobrando ainda, só resta aqui o gráfico mensal ainda na tendência de alta, né? E olhando para o gráfico mensal, a gente não tem problema nenhum, né? A coisa está só fazendo um topo duplo aqui e tudo mais, mas por enquanto não dá para cravar, né, que a gente estamos no bear market ou não.